Boa noite. Hoje vamos falar de fundo rural, especificamente fundo rural nas exportações. A nossa convidada hoje é a Maíra Lago. Ela já até entrou aqui. Oi, Maíra. Vou te chamar aqui. Oi, Dri. Olá, tudo bom? Boa Tudo. noite. Vou pôr meu fone aqui. Acho que eu vou fazer o mesmo, porque quem tem bicho em casa é um problema, né? Deixa eu só conectar. Vou colocar. Eu gosto de colocar o fone porque daí o som fica mais específico na minha voz, que aqui em casa tem criança. Às vezes tem uma barulho. Entendo. Tudo bom? Boa noite, Tudo. Evilaine, ó, a Luísa, que legal, Luísa. Boa noite, Hugo. Então, hoje nós vamos falar com a Maíra. Ela pontualmente já entrou aqui. Maíra, que é advogada, coordenadora da área de holding empresarial do escritório Fernando Neves, lá de Salvador. É uma baiana arretada. E põe arretada nisso, né, Maíra? Demais até. Ela também é mestranda em Direito Tributário pela Universidade Católica da Argentina, tem várias especializações e ela é membro da Comissão de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário da OAB da Bahia. Então, ela tem total propriedade para falar sobre o assunto de exportações. Ela trabalha com isso no dia a dia e vai falar para nós também um pouquinho sobre a interferência da pandemia, né, na rotina do escritório dela. Ela deu vários relatos que eu achei bem interessante ela compartilhar conosco aqui. E eu queria que você começasse falando, Maíra, alguma coisa assim, você tem algum, lá no escritório de vocês têm algum, porque Bahia não é tão um estado rural, né, agrícola, mas lá vocês têm algum cliente, assim, da área rural? Como que é Sim, lá? sim. Inclusive temos, assim, por exemplo, um exemplo muito forte que nós temos lá é um conselho de exportadores de produtos rurais. E em que pese eles estarem domiciliados em Brasília, agenciarem todo o Brasil, eles contrataram o escritório em razão de ser uma referência, né, no direito aduaneiro, para que nós pudéssemos auxiliar eles com algumas demandas portuárias. É, o que eu acho assim, mais interessante também, Dri, da gente começar falando, é sobre essa questão toda do comércio exterior, que Uhum. surgiu em 1808 com a abertura dos portos, e a partir daí o Brasil começou a iniciar esse processo de relações internacionais para conseguir exportar sua mercadoria e conseguir também importar. A demanda agrícola hoje é um dos principais responsáveis pelas nossas exportações. Inclusive, só no ano de 2020, nós conseguimos exportar mais de 100 bilhões de dólares em produtos agrícolas. Então, assim, é realmente um potencial muito, muito grande que nós temos e que é preciso, de fato, a gente conseguir aproveitar isso. O passo a passo para você conseguir fazer esse processo de exportação, primeiro você tem que fazer o cadastro, né, no Radar, que é um sistemazinho da Receita, e no Siscomex. Depois que você faz isso, você emite a sua declaração única de exportação. Uma coisa muito comum mesmo nas empresas rurais que a gente observa é que eles fazem muito uso das trade companies, que seriam aquelas empresas que fazem esse agenciamento, porque assim, o produtor rural está produzindo aqui, ele não tem contato no exterior sobre o eventual comprador e ele faz o uso dessas empresas para conseguir fazer todo esse know-how e conseguir distribuir sua mercadoria no exterior. E assim, um outro atrativo muito forte realmente das exportações é a redução da carga tributária, que inclusive você pode reverter isso algumas vezes em crédito próprio para conseguir utilizar aqui e diminuir, de forma geral, a sua carga tributária. Então, assim, é realmente muito interessante. Lá no escritório, nós observamos que teve, de fato, uma queda nas importações, mas, mas isso não se refletiu nas exportações. Em termos de exportação, continuou tudo ok, mas a importação teve realmente uma baixa. Isso no ano de 2020 devido à pandemia, né, Maíra? Isso, devido à pandemia.
Assim, o que eu vejo muito aqui é que a gente está sentindo muita falta de vários produtos, principalmente assim, igual a gente trabalha, né, na fazenda, aí os insumos, né, até eles falam assim, gente, fecha pedido antecipado, o ideal já é faturar, já é entregar, porque vai faltar produto. E Isso, assim, assim, no seu dia a dia lá, vocês percebem isso mesmo, né? assim, a fiscalização da Receita está até um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Não que eles não estejam fiscalizando, continuam. Mas o rigor técnico, e justamente para poder facilitar, né, todo esse acesso por causa da pandemia, diminuiu. Então, assim, o que a gente verifica é que a Receita está conseguindo liberar as mercadorias com a maior agilidade quando você chega no porto. Entretanto, realmente a demanda é o que está prejudicando. E não é só na área agrícola, né? A gente percebeu uma queda na compra de insumos em diversas outras áreas. Então, assim, a pandemia Mas realmente afetou. Mas será que não é a oferta? Porque assim, como parou o mundo todo, às vezes também parou um pouco a produção, né? Às vezes não é nem tanto. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem demanda, mas não está conseguindo é comprar, né? Eu não Isso. sei, né, como tá isso. E uma coisa que eu achei interessante você falar também é com relação às taxas, né? Você deu uma introduzida aí que para ser exportador não é tão difícil, Não né? é. Faz um cadastro. E aí você tem que ter um despachante ali para fazer o desembaraço aduaneiro, né? Para você E ali, para geralmente no conseguir porto, exportar. né? Isso, isso. E Uhum, aí é aquilo. Se a empresa quiser fazer por conta própria, o fato dela contratar um terceiro não vai impedir em nada. Entretanto, se ela quiser realmente ser agenciada por uma trade, de fato, recentemente aí tivemos alguns julgados que entende uhum, que essa isenção deve se estender a essas pessoas, porque o que importa é o exportador. Não é a uhum, questão de quem é a empresa que está realmente agenciando esse contato. uhum. Então, também é muito tranquila a exportação, porque o interesse do Brasil, de fato, é que você fomente esse mercado. É, eu dei uma olhada que, na realidade, assim, o que o Brasil tende a fazer é evitar aquela exportação de tributos, né? Isso. Exportar. Então, E aí assim, a por isso. gente chega em toda aquela questão, né, da tributação do país de destino, que é uma coisa que vem sendo adotada de forma global, que você deve tributar no país de destino, não no país de origem. Então, a partir daí, a gente consegue entender por que, que as exportações seriam isentas. Isentas. Uhum. Isso, porque assim, a gente tem a questão do ICMS e do IPI, que não vai incidir, aí o PIS é isento, e o COFINS, qual é a questão do COFINS? As receitas provenientes de exportação não vão ser incluídas na base de cálculo da COFINS. E foi basicamente isso que se entendeu também com algumas outras contribuições sociais. Mas é basicamente isso. Então, assim, você percebe que tem um incentivo fiscal Muitos nesse benefícios, né? sentido. Uhum. Exato. E eu vi até uma crítica falando sobre essa grande isenção dos tributos no mundo agrário, mas assim, a gente tem que entender que a atividade agrária ela envolve muito mais riscos do que as outras, né? Ela é tipo assim, uma fábrica a céu aberto, você tem que se sujeitar também, você não põe preço no seu produto, é o mercado externo, então às vezes o seu custo é muito maior do que o preço que você está vendendo. Então são realidades distintas, não tem como você comparar, né, a realidade de um produtor rural com uma empresa, que a gente fala empresa de papel, né, empresa de parede, onde a gente tem mais domínio sobre as externalidades do que uma atividade rural, né? Eu não Isso. sei qual que é a sua opinião em relação a essas isenções. A gente vai tratar a respeito do fundo rural, mas é só para a gente fazer uma introdução em relação a isso, né? Uhum. A sua opinião, assim, pessoal, o que que você entende? É muita isenção? Deveria tributar mais? Como que Não, é? eu acho que as isenções são necessárias para você conseguir manter essa cadeia ativa. E eu penso também o seguinte, Dri, que a partir do momento em que você isenta esse pessoal que está ali na base, na produção rural, preparando insumos que vão não somente para a questão alimentícia, mas assim, a gente tem os insumos que são utilizados para diversas outras coisas no nosso dia a dia, os insumos agrícolas. Então, assim, se você isenta, você consegue fomentar a economia como um todo, porque está ali na base da cadeia. E, inclusive, essa isenção também é muito importante porque o produtor rural, ele precisa ter como você falou, ele precisa ter um fluxozinho de giro para conseguir se preparar para eventuais demandas por caso fortuito, enfim. Então, é preciso realmente ter essa isenção. Não é demais, não é absurdo nenhum. Eu acho que é um favorecimento que é necessário e que, inclusive, eu vejo às vezes que alguns produtores rurais não se aproveitam desses benefícios todos.
até por uma falta, assim, talvez de conhecimento, porque a legislação tributária é muito complexa. Você conseguir entender todos os tributos que incidem, base de cálculo, como vai ser a alíquota, por que quem incide uma operação não vai incidir outra, é realmente algo muito complicado. Então é preciso também que eles tenham essa atenção com os contadores, para que eles possam aproveitar de todos os incentivos tributários que eles possuem, e também para que eles consigam até ter um poder de compra melhor e um poder de venda melhor no mercado. Porque a partir do momento que eu não me aproveito desses insumos e meu concorrente se aproveita, o preço dele baixa. E se ele baixa, eu perco o meu poder de venda no mercado, porque obviamente eu vou comprar de quem está vendendo com o menor preço. Então, é toda uma logística que é preciso muito ficar atento em relação a isso. Essa questão do menor preço é isso mesmo. Igual o ano passado, você falou que teve um aumento de exportação dos produtos agrícolas, né? Só que eu andei vendo alguns estudos, o milho não está entre eles, né? O milho ficou 7 meses sem exportar. Eu até achei que foi porque o Brasil produziu menos por conta da seca que teve e tal. Aí um especialista até me falou que não, que é porque realmente o preço no Brasil estava muito mais caro. Então, os compradores preferiram ir nos Estados Unidos, na Argentina comprar. Então, o Brasil ficou 7 meses sem exportar milho, pensa. Porque não produziu muito, não teve assim uma super safra, porque se tivesse ia ser uma catástrofe assim, E a gente consegue ver né? também o efeito reverso. Acho que o pessoal vai lembrar bem da questão do arroz, quando teve aquela alta absurda do arroz no ano de 2020, foi justamente por causa disso, porque a demanda para exportação estava maior e mais interessante do que a demanda interna. Então, assim, tudo isso tem que levar em conta no mercado externo, porque para que você consiga se manter ativo, você tem que ficar atento não somente com a questão dos tributos, como também com a questão do mercado interno, mercado externo. É toda uma logística realmente muito complicada. Exatamente. E aí na Bahia, como que tem? Tem um porto aí em Salvador? Como que é? Assim, existem aqueles portos secos aí, né? O pessoal pode. Né? Temos Uhum. portos secos e temos também os demais portos. Aqui temos vários portos, mas dois principais, que é o Porto de Salvador e o Porto de Aratu. Aratu é mais para a questão de produtos quimicamente modificados, produtos químicos, líquidos, enfim. E o Porto de Salvador consegue receber. Assim como também tem o Porto de Ilhéus, também consegue receber essa demanda agrícola. Então, assim, os portos são extremamente importantes em relação a isso, porque primeiro você tem que ter uma noção que quando você vai exportar, não é só passar da barreira alfandegária. Você tem que ter a noção também que você vai precisar de uma armazenagem a depender da data em que o seu navio de transporte chegue. Então, você vai precisar de um armazém, você vai precisar de um controle. Então, assim, toda essa questão de operacionalização dos portos, tanto os portos secos quanto os portos molhados, é preciso também que você entenda. E eu acho que é uma noção básica que é preciso que todo mundo consiga ter, para que você consiga também se organizar em relação a isso, sobre a sua demanda, sobre o seu sistema, sobre o comércio, sobre tudo. Certo. E aí, mas você me comentou que aí a escoação de grãos geralmente não vai muito para Bahia, né? É mais Não, para Santos, né? o maior exportador, o porto que mais exporta é o Porto de Santos. Então, assim, inclusive, tem algumas demandas na justiça por causa de algumas tarifas que o Porto de Santos vem cobrando, porque, assim, por exemplo, o produto agrícola, quando ele vai exportar, geralmente, por ter uma questão de volume muito grande, a produção, ele precisa exportar naqueles caminhões bitrem, que são aqueles caminhões que possuem mais de 2 eixos. E a balança do porto não comporta. Então, tudo isso gera uma taxa maior que, no final das contas, vai ser acrescida ao valor do produto. Então, hoje existem algumas ações para discutir isso, porque entende que essa taxa seria inconstitucional e ilegal. E seria necessária uma adequação do Porto de Santos para receber, porque assim, a gente tem uma modernização de tudo, né? Só essa balança ali fica ali a mesma coisa de anos, e enfim. E aí, na hora que você vai fazer essa pesagem, você pega um caminhão que comporte e transfere de container para cada caminhão, para que você consiga passar e fazer a balança. E cria até uma questão do peso, né, da carga, que pode oscilar em razão desse transporte. E eles têm que modernizar, porque o que eles estão estudando na logística agora é colocar os vagões duplos, um em cima do outro, nos trens, né? Nos trens de ferro, e eles já conseguem pôr até 3. Só não vão colocar por causa de uma ponte. Eu não vou falar exatamente onde, mas o Matheus, meu esposo, até me falou que ela não tem altura para os 3 vagões. Porque eles querem otimizar o transporte, né? Até Exatamente. desafoga um pouco a rodovia, usa mais a ferrovia.
né, que é um transporte mais barato, mais eficiente, e eles vão colocar 3 vagões. Olha só para você ver o tanto que a engenharia vai melhorando, a logística vai aprimorando, e os portos têm que aprimorar junto para conseguir Nossa, receber, né, e essa essa questão, mercadoria. assim, que você falou dos trens é importantíssimo, porque em 2018 nós tivemos uma greve de caminhoneiros que parou o Brasil. Você não Uhum. conseguia transportar absolutamente nada, porque o nosso sistema é todo terrestre. A gente não usa ferrovia, a gente só usa rodovias. Então, assim, é algo realmente que é preciso que as pessoas se atentem para isso, para toda essa logística, para conseguir melhorar cada vez mais essa sistemática do comércio internacional. Justamente. E essa história é antiga, né? Assim, do porquê o Brasil não investiu tanto na ferrovia, que a infraestrutura, ela inicialmente ela é mais cara, porém, ela a longo prazo ela se torna mais barata, porque a sua manutenção ela é menor, ela dura mais tempo, mas foi por conta dos lobbies das automobilísticas, né? Porque o Brasil, como é um país muito extenso, eles viram aqui um grande potencial de lucrar, de trazer os automóveis, tanto é que carro aqui é luxo, né? Status, né? Porque eles colocaram isso na nossa cabeça, é uma propaganda tão bem feita que a gente, né? O carro para nós é como se fosse um iPhone, assim, né? Tem que ter E, marca, tem que ter, né? e outra vantagem, né, da gente morar em um país com essa vasta extensão de terra é justamente porque a gente hoje consegue ter uma produção enorme de insumos. Uhum. Enorme. Tipo assim, a gente consegue produzir café, milho, soja, e tudo isso é necessário para É a manter ali logística, aquela, é. para manter aquela Uhum. base. E assim, a gente consegue produzir o Centro-Oeste, é a região que realmente tem essa maior produção. Aqui agora é o polo, né? Tá estendendo agora ali para Roraima, né? Um pouquinho mais para o norte, Pará, tá tendo muito. Mas aqui, por enquanto, o Mato Grosso, ele é bem forte. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. E assim, falando do Fundo Rural, eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente conhece, o Fundo Rural, ele é a contribuição social que o produtor paga para financiar a assistência do trabalhador, né? E ele se fosse uma empresa normal, ela ia pagar sobre a folha de pagamento, né? A retenção que é feita do produtor, do trabalhador, e os 20% da parte patronal, né? Seria o fundo rural. Antes, lá atrás, antes de 2000, não, lá desde 91 até 2017, o Fundo Rural, ele quase ninguém pagava, né? Lembra disso? Por quê? Porque tinha uma briga na justiça de que ele era inconstitucional, porque na legislação brasileira a gente só é permitido criar tributos ou alterar a base de cálculo, alíquota por meio de lei complementar. E a lei que instituía esse fundo rural, ela era uma lei ordinária, não era uma lei complementar, né? Então, existia essa briga aí e todo mundo parou de pagar, conseguiu um monte de liminar até que o STF decidisse. E o STF decidiu lá em 2011 de que era inconstitucional. Mas assim, como o Exatamente. Brasil não é tão fácil assim, Segurança né? jurídica zero. Zero, né? Aí o produtor fica ali louco, não sabe se paga, se não paga, aquela coisa loucura. E aí ele decidiu, só que isso quando ele decidiu em 2011, já existia uma lei em vigor que ele não analisou porque não estava sendo discutido naquele processo em si. Então ele decidiu a inconstitucionalidade até uma lei que já não estava mais em vigor. Olha que absurdo, né? Mas enfim, gerando mais uma insegurança, tipo assim, era inconstitucional até a lei X, né? A lei 9.528 de 97. E ressalvou lá que se viesse uma lei posterior que sanasse aquela inconstitucionalidade, com base na emenda constitucional deixa eu ver o número da emenda aqui, 20 de 98, aí sim a cobrança seria válida, né? Mas aí o pessoal começou a falar assim, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Porque a lei que ele fala que estava em vigência na época do julgamento, já lá em 2011, mas que eles não quiseram analisar porque não estava sendo discutida ali, né, Maio? Era a lei 10.256 de 2001, que ela só alterou o caput do artigo. Ela não colocou os incisos. Ou seja, era uma lei que não tinha ela
determinou a forma de cobrança, a base de cálculo, mas não tinha alíquota. Como que você vai cobrar uma contribuição que não tinha alíquota? Exato. Né? E aí continuou a discussão do fundo rural, continuou, e o pessoal fala, gente, e aí? É legal, é ilegal? E o pessoal começou a entrar pedindo liminar de novo, suspendendo, e as entidades entraram com nova ação, questionando a legalidade. Eu, particularmente, acho que ele ainda continua ilegal, porque teve vários erros formais, né, nessa regularização forçada, né? Mas, enfim, resumindo tudo isso, hoje ela é tida como legal pelo o STF. STF e os produtores rurais têm que pagar. E hoje ele tem a opção de pagar pela folha ou pela produção. E a nossa discussão aqui hoje, né, Mayra, vai ser justamente sobre a produção. Porque quando se fala na produção, existe uma diferença de você vender para o mercado interno e para o mercado externo. Né? Não Isso. sei se... Nesse caso que a gente vai discutir foi o RE 759244, que analisou o tema 674 do STF. E o que foi que ele entendeu? O fundo rural, ele se assemelha às contribuições previdenciárias e tem um poucozinho ali da natureza de contribuição social. Ele é uma mistura. E você entende que quando você exporta, você é isento da tributação. Só que a empresa, na hora que ela ia exportar, via trade company ou terceiros, simplesmente esse benefício não chegava nela. E o STF falou, não, mas está errado, exportação é uma só. Você só pode exportar, não importa se você está destinando por meio de terceiro ou se você está fazendo a exportação direta. Nos dois casos deve ser estendida essa isenção. E foi aí que veio esse julgamento, que é super importante. Inclusive, pode até ensejar uma recuperação de créditos tributários para esses exportadores, né? Que contribuíram, recolheram indevidamente o fundo rural. O que eu acho que, como você falou, vai ser muito difícil, porque até 2017, praticamente, ninguém recolhia. Então, assim, ele estendeu essa imunidade de uma forma pacificada. O acórdão já transitou em julgado, inclusive o processo já foi remetido para o Tribunal de Origem. Então, tecnicamente, entende-se que, em relação à isenção, a extensão da isenção da imunidade tributária para o exportador rural indireto, tá tudo ok, pacificado, não precisa recolher mais, tudo certo. E tem assim, para ele conseguir esse benefício, ele tem que fazer algum cadastro em algum local, ele tem que provar isso para a Receita Federal. Tem que provar que ele realizou a exportação. E aí, por isso foi o que eu falei lá no começo, a questão do radar e do Siscomex. A partir do momento que você tem esse cadastro na Receita, que você se declara exportador e você consegue provar por meio da Declaração Única de Exportação, toda a receita proveniente das exportações, tecnicamente estariam isentas. Tecnicamente também não seriam um motivo de inclusão em base de cálculo de tributo. Entendi. Então, assim, e esse DUE, se ele não for exportador direto, né? Como que ele consegue esse documento? Pela Trade Company, que ele conseguiu entrar em contato, que ele associou, e aí a Trade faz essa informação, passa essa informação para ele e ele consegue fazer prova tranquilo de que realmente ele é um exportador. E assim, não só pelo julgado do STF, não somente no caso de Trade Company, mas, por exemplo, eu sou produtora rural e vou exportar. E aí eu tenho uma cooperativa. Dessa cooperativa, se passar para Trade, também estaria isento. Então, ele entendeu que abarcaria toda a cadeia produtiva. Porque, na realidade, é a finalidade da operação, né? Não independente de quem faz. Né? Isso, exatamente. Porque é justo, né? Qual que é a diferença? Porque o produto ele vai direto para exportação quando você vende por meio da trade, né? Um alerta que eu dou, até comentei com a Mayra, tem trades que elas não são exclusivamente exportadoras, né? Elas vendem um pouco no mercado interno e um pouco no mercado externo. Então, quando o produtor rural for vender, ele tem que verificar se aquele contrato de compra e venda dele, se aquela venda que ele está fazendo, ela vai ser para exportação ou não. Aqui no Mato Grosso, a gente tem uma Cefaz mais rígida um pouquinho. Tem estados que não tem tanto isso. Aqui a gente tem que fazer um cadastro na Cefaz aqui também, como exportador, além de fazer na Receita, né? Um exportador indireto. E quando você vai emitir a nota, você tem que fazer com CFLP específico de venda para exportação por meio de trade, que é o 5501.
Isso. né? Então, tem que ter essa formalidade, a pessoa tem que se organizar um pouquinho, né? Esses documentos fiscais pelo seguinte: qualquer inconsistência no sistema pode ensejar na lavratura de um futuro auto de infração, ou então na inscrição indevida de um débito. Então, assim, quanto maior for a atenção, quanto maior for o cuidado, diminuem as chances de autuação fiscal e de você ter uma contabilidade mais limpa e tranquila. Então, por isso é muito importante, como É. você falou. Aham. Só que, assim, eu até te perguntei, né? E volto a te perguntar só para eles saberem. Você falou que, assim, para a Receita Federal, essa formalidade que eu falei aqui do Mato Grosso pouco importa, né? O que interessa é você estar cadastrado lá junto à Receita E na sua e ter o declaração documento única de único exportação. de. Ter Isso, o exato. documento único, né? Porque, assim, aqui no Brasil, a gente ainda não é igual aos Estados Unidos, que os estados são independentes, né? Porque eles são, a soberania maior é da União aqui, né? Porém, existem certas autonomias fiscais, né, de regulamentação que cada estado exige e às vezes, assim, por isso que o produtor fica sem saber o que fazer, né? Tem muita obrigação acessória, mas para fins de você aproveitar o crédito, a imunidade, na realidade, do Fundo Rural para fins de importação é cumprir o que a Receita Federal fala, porque é um tributo federal, né? Isso. Não é um tributo estadual, E assim, né? a prova viva que você falou dessa questão da soberania foi um julgado que a gente teve recentemente sobre o ICMS, a DIFAL. Que aí o STF entendeu que a DIFAL Que, tecnicamente seria inconstitucional, mas que ela vai mas, vigorar até mas só entre 2020. nós aqui, os estados não estão adotando. Eu fiz consulta em Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Goiás. Eles não me responderam, nenhum dos estados. E por telefone, Goiás falou que tudo bem, pode até ter essa decisão. Porém, eles só se o produtor entrar com mandado de segurança para ter Exato. esse benefício. Aqui no Agora, é um escritório nós já absurdo se é fizemos uma dois decisão. nesse Pois é, mas se é sentido. uma decisão com repercussão geral, qual que é o efeito da repercussão geral? Não é todos os órgãos adotar a decisão? Porque o STF, no acórdão que foi publicado, tinha um parágrafozinho lá dizendo da modulação dos efeitos. E ele fala, não, olha, para quem é simples nacional, a DIFAL não vai ser aplicada desde 2016, que foi quando eu consegui me Uhum, eliminar lá atrás. Mas para quem não é simples nacional, você vai recolher até 2020, 2022. 2022 ela deixa de ficar em uhum. vigor, a menos que, é claro, tenha a lei complementar estabelecendo. Mas por meio de CONFAS não pode mais, de convênio do CONFAS não pode. E aí fica aquele questionamento, né? Como é que você declara uma norma constitucional e mantém ela em vigor? Justamente. É um É absurdo. bem complicado. E não, eu achei tão engraçado quando saiu essa decisão, igual assim, os órgãos, tipo a ProSoja, o sindicato, eles não divulgaram, né? Eles tinham que é muito pouco produtor que sabe, é pouco contador que tem acesso. Então, assim, aí fica umas decisões lá que você pode se beneficiar muito, né? Como essa do Fundo Rural. A do Fundo Rural até foi bastante discutida, mas essa do ICMS de transferência também não foi, do DIFAL não foi divulgada, e nem do ICMS de transferência, que também é outra decisão que teve, que o STF entendeu que a transferência de qualquer produto, máquina, qualquer coisa, de um estado para outros, para estabelecimentos da mesma pessoa, ela não é Isso. devida ICMS porque não tem transação comercial nessa operação. Não tem Mas a os troca de estados também titularidade. fingem que não sabem disso aí. Se você não entrar com mandado de segurança, você continua pagando ICMS de transferência. Exato, Então, assim, exato. olha quanta insegurança que o produtor fica, né? Assim, E assim, e o produtor rural, ele é um recolhedor potencial do ICMS, porque ele trabalha com a venda de mercadorias. Então, para ele é muito importante ter essa atenção também, Adri, além da questão da exportação, também como funciona a tributação no mercado interno. E aí eu queria até te parabenizar novamente pelo seu trabalho, que está incrível, de verdade. E assim, eu acho muito bacana essa sua iniciativa realmente de mostrar as teses tributárias, sabe? De mostrar como deve funcionar essa questão da recuperação. Porque assim, a gente sente que a nossa tributação não é uma tributação justa. E que se você não tiver cuidado, simplesmente o microempreendedor, o produtor rural, o empresário, ele quebra, não tem jeito.
porque o valor que você paga de tributo, de custos, é absurdo. Então, novamente, meus parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Então, assim, acompanho Obrigada, mesmo. mãe. Nada, imagina. Obrigada. De verdade. Então, continue, porque assim, essas pessoas estão realmente precisando desse incentivo, dessa ajuda. Porque, como você falou, o contador, ele não vai estar atento a essas modulações, a esses efeitos, né, dos julgamentos que tem tido no STF. Não, e só para vocês conhecerem a Mayra, eu até já falei para ela. A gente é colega lá do mestrado, lá na Argentina. E a Mayra, a gente tem provas orais lá, né? A gente fala um portunhol, não hablamos muy bien el espanhol. A Mayra tem a dificuldade do sotaque ainda, que na hora que transforma para o espanhol fica muito difícil deles Terrível, entenderem. baiano, trava-língua, que o negócio não vai de nenhum, é triste. Então, coitada. E os professores lá, se eles não entendem, meninos do céu, eles pegam no pé. E teve uma prova lá, e são três professores na banca, né? Eles fazem perguntas, e aí na hora lá da prova, se você quiser contar o que você fez, eu fiquei admirada. Eu falei assim, Mayra do céu, eu queria ter essa força e essa determinação que você teve lá. Não, foi assim, ele me perguntou, aí eu falei, não, mas eu sei, eu respondi ele, não, mas não respondeu bem o suficiente. Eu falei, então me faça outra pergunta, me faça outra pergunta que eu vou lhe responder. Aí ele fez, respondeu, e eu passei com a glória divina, e a minha cara de pau incrível, que todo advogado precisa ter um pouco, mas deu certo, né? Graças a Deus. Ela tá amenizando aí, porque, gente, antes da prova é gente chorando, juro por Deus, são adultas chorando, né? Assim, quem não E tem. depois da prova também. Também. Gente que não dorme, várias noites estudando. Então, assim, é pressão, porque é outro idioma, é uma legislação diferente. Então, assim, é muito. Fora que a gente no Brasil não é acostumado a fazer prova oral, né? Lá na Argentina eles são acostumados, aqui a gente faz prova escrita. Então, assim, são várias dificuldades e ela foi lá e passou. Com a determinação. Quase. Se ela não tivesse insistido, ela amenizou aí a situação. Se ela não tivesse insistido, ela ia ter reprovado, ia ter que repetir tudo Não, daquela prova de novo. é quase uma prévia da nossa apresentação de dissertação, né? Porque são 3 professores lá, 3 mestres, 3 doutores, analisando você o tempo todo. E assim, não tem como não ficar nervosa. E eu acho que. E eu ainda falo em português, né? Quando eu pedi pra ele fazer a nova prova pra mim, pra fazer uma outra pergunta. Então foi puro nervoso. Ó, a Luísa até falou assim, é corredor do terror, né? É por aí, né? É quase isso. Então, e lá no seu escritório, Mayra, como que vocês costumam assim trabalhar com seus clientes? Vocês têm algum? Eu não sei se vocês trabalham assim com algum informativo, decisões novas. Por exemplo, se vocês têm uma carta de clientes lá, vocês sabem, né, o seu escritório, eu vi aqui que é dividido por setores. Se cada setor fica preocupado com essas decisões novas, igual da parte agrária, e aí vocês vão lá, informam seu cliente, ou não, vocês esperam o cliente vir com um problema para resolver? Não, a gente informa, nós temos e-mails que nós enviamos todos os dias com esses informativos, justamente por essa questão. Porque assim, eu estava até comentando com outro colega meu, que a gente sabe que a pandemia afetou o Brasil, a economia, não tem jeito, não tem o que fazer. E a melhor forma que tem da gente ajudar a manter a economia é você informando as pessoas, as empresas, os produtores, de todos os direitos que elas possuem. E é importante isso. Então, assim, a gente faz o informativo, a gente leva informação, a gente tem canal no WhatsApp. E aí, quem quiser, inclusive, é só acessar o site do escritório, que é só entrar. Tem canal no WhatsApp que a gente faz esses informativos, a gente passa as maiores notícias tributárias e a gente também faz alguns pareceres. Já manda pronto. E aí, assim, o cliente fica à vontade para contratar. Só repete o nome do seu escritório, às vezes quem está aqui não viu, qual que é o nome do seu escritório? Fernando Neves Advogados. Então, assim, se a pessoa tiver o interesse em fazer diretamente com o contador a recuperação de qualquer crédito tributário, ela fica à vontade. O nosso intuito realmente é de ajudar, porque a gente sabe que uma economia forte é o principal ponto para a gente conseguir manter as coisas funcionando. Não, eu achei legal, porque assim, o que eu vejo que muito falta assim, para o produtor é realmente um resumo das informações, porque ele não vai ter tempo e nem paciência, às vezes ele nem vai entender se você der um texto enorme de uma decisão para ele. Você tem que falar assim, o que vai funcionar para você, né? Assim, igual a questão dos ICMS de transferência, ICMS de FAO, alertar assim, olha,
Se você entrar com mandado de segurança, você não vai precisar pagar mais o DIFAL, né? Se você entrar com mandado de segurança, não vai precisar pagar mais ICMS de transferência. E essa O fundo questão. rural, né? É igual assim, ajudar eles a fazer esse planejamento, definir se compensa recolher sobre a folha, se compensa recolher pela comercialização, porque agora tem esse benefício, né, da imunidade tributária que foi estendida para eles, né? Essa questão do DIFAL, eu acredito que a modulação ainda vai ser objeto de inclusão em pauta. Porque, assim, estava no acordo a modulação, mas eu assisti o julgamento e ela não foi votada. Então, assim, tiveram alguns ministros que falaram, eu acompanho o relator, e aí a modulação foi no meio. Então, realmente, eu acredito que vai ter um clorozinho. Então, assim, entende-se hoje que os efeitos da modulação se aplicam a partir da publicação da 2022, decisão. você falou. E assim, da publicação da decisão, porque na própria decisão ele fala o seguinte, ó, quem tem ação judicial está ressalvado. Então, assim, se eu impetrar um mandado de segurança hoje, eu estou ressalvada, porque ainda não teve a publicação da decisão. Então, eu posso deixar de recolher ainda nesse restinho de 2021 que temos. Entendi. E outra coisa, com relação ao fundo rural, você falando da modulação, como que fica com esse pessoal que aderiu ao programa de regularização lá dos débitos que eles tinham do fundo rural? Teve alguma modulação, né, nessa decisão ou ela é desde sempre? Né? Não, Não ele foi feito entendeu. ex-nunc, não teve Ele isso. entendeu pela inconstitucionalidade, ponto. Tanto que, quando ele criou o programa de regularização para os produtores rurais, ele criou com esse intuito, porque viu-se que tinha uma dívida enorme e que as pessoas não iam conseguir pagar. E Pagar. assim, para a União, o interessante é você manter a empresa funcionando. Não é que ela te paga aqui um pouquinho aqui, outro ali, mas o interessante é realmente manter esse funcionamento, toda essa cadeia produtiva. E aí criou-se o programa de regularização para justamente esses consumidores, esses produtores conseguirem, né, se manter em dia. Então, se ele tem um programa lá que ele está pagando as parcelas, ele pode pedir revisão para excluir essas parcelas que vieram dessas vendas de exportação indireta, né? Porque elas não Pode. são mais devidas no fundo rural dela. Então, Uhum, pode ter pode. uma redução tremenda aí, né? Pode. Agora, assim, terá redução se ele tiver um potencial de exportação. Uhum. Porque, assim, tecnicamente iria abranger apenas as receitas de exportação. E aí, se tiver, realmente vale muito a pena você pedir a revisão. Se a Então, ele dívida... tem ele tem que buscar os documentos únicos de arrecadação lá com todo mundo, ou de exportação com todo mundo. Né? Isso. Essa é a prova que ele tem que fazer. Pegar as notas fiscais de venda, o documento único e entrar lá como interveniente. Administrativamente, eu acho muito difícil conseguir. Não sei como funciona a Receita Federal, delegacia daí da região de vocês. Mas aqui em Salvador, toda vez que a gente pede, faz um pedido desse de revisão, eles informam o seguinte: ah, não, mas você confessou a dívida. Quando você faz o parcelamento, você assina o termo de confissão de dívida. Então, você confessou a dívida naquele montante. E aí não tem Só que jeito. veio a decisão a posteriori, né? Até então não tinha. E aí não tem jeito, tem que ingressar. Então, assim, é possível fazer tentativa administrativa. Primeiro faz o levantamento com o contador, verifica se de fato você teria uma redução nessas parcelas. E aí, tendo esse levantamento sido realizado, você tendo realmente percebido que vai causar ali uma diferença para você, para o seu fluxo de caixa, aí vale a pena. Entendi. Mas aqui no Brasil, assim, é obrigatório entrar com processo administrativo antes ou eu posso ir direto no judicial? Pode ir direto. Pode ir direto na justiça. Porque, assim, a gente entende que não é necessário o requerimento administrativo prévio para você ingressar com a ação. Não precisa esgotar a via administrativa para Não poder ir, precisa. né? E Mayra, com relação ainda ao Fundo Rural, vamos só dar uma revisada. Essa imunidade, ela, assim, existem esses benefícios fiscais previstos na legislação infraconstitucional e na Constituição. Essa do Fundo Rural, ela é uma imunidade porque ela está prevista na Constituição, né? Artigo 149. E eu estava olhando aqui, essa imunidade existe desde, se eu não me engano, desde 2001. É isso? Foi quando Ela teve a veio emenda. a emenda constitucional. Gente, pensa, desde 2001. E hoje, né, tipo assim, em 2020 que foi feita essa correção dessa injustiça tributária, vamos dizer assim, né? Exato. E se você pensar o processo, se eu não me engano, eu não lembro se é 2011
2016, mas o processo também tem um tempinho ali no STF, então Ficou você um tempo pensa, ó, o para tempo que julgar, leva né? essas demandas. Se bem que agora, com a Então, pandemia, o plenário virtual melhorou, né? Eles deu uma conseguiram acelerada nos processos, os processos eletrônicos estão mais rápidos em também mais todas, rápido. né, as instâncias, porém, aqueles que são híbridos, né, que ainda era um pouco parte física, esses aí ficou pior, né, emborotou tudo, porque daí os assessores não podem ir no fórum, não têm acesso, daí, tipo assim, igual, assim, um pouco que eu tenho contato, eles falam que eles têm acesso limitado, ó, tipo assim, umas 3 horas uma vez por semana, eles podem ir lá, pegar o processo, às vezes tirar cópia, fazer alguma coisa, e aí eles já têm que sair do fórum. Até Né? para Então, advogado também o prazo permaneceu suspenso durante muito tempo. Eu retorno agora, assim, diante de inúmeras medidas de segurança. Se eu fizer o protocolo de uma petição física, ela vai para um sistema de estoque, fica lá 3 dias, para só depois ser juntada no processo. mas aí em Salvador ainda tem processo físico? Tribunal de Tem? Justiça tem um cara. Justiça Eita, Federal Lele. nem tanto, agora Tribunal de Justiça. Se bem que eles agora estão digitalizando. É, digitalizando. Mas aí eu falo os novos, né? Eles não deveriam deixar protocolar físico mais, né? Pra você ter noção, até o ano passado, ano retrasado, a apelação era física. Você tinha o processo eletrônico no primeiro grau, e aí fazia o protocolo da apelação no primeiro grau de forma eletrônica, e aí na hora que eles mandavam para o tribunal, eles imprimiam a remessa. Ó, a logística boa. Boa, né? É. Eles, quem, assim, quem trabalha. Na realidade, quando eles vão julgar, eles imprimem tudo, né? Porque eles ainda não conseguem. A gente é treinado muito assim a ler no horizontal, né? Nesse vertical é pouca gente que consegue ler. Então, geralmente eles imprimem bastante coisa, Isso. né? Eu comecei a me adaptar agora, que eu devo conversar que de um tempo pra cá não tem jeito, né? Mas antes também era da versão do papel. Eu queria só assim deixar essa decisão. Eu vi muita gente falando que essa decisão do fundo rural, né? Que não incide fundo rural sobre exportação indireta. É uma imunidade tributária prevista na Isso. Constituição que foi estendido às importações indiretas. Não era estendido antes porque tinha uma instrução normativa da Receita Federal que falava que era só das exportações diretas, né? Exato. E Até uma aí, instrução normativa não pode limitar né, os efeitos de uma Constituição, nossa, né? mas isso é comum. Ó. A Receita Federal tem um parcelamento simplificado, e aí a limitação desse valor de parcelamento simplificado se deu por meio de instrução normativa. O STJ já julgou que é ilegal, na verdade, que não poderia, que a limitação deveria ter sido proposta em lei, e eles continuam limitando, e o sistema não vai de Limitando. jeito nenhum. Tem que ficar Mas entrando com ação, a cada ato tem que ficar entrando com a ação, né? cada novo De novo parcelamento, parcelamento. uma Uhum. inovação. É complicado, né? Assim, eles até falam, quando eu trabalhei na prefeitura, a gente também fez umas compensações de uns créditos da época dos agentes políticos, né? Que entendeu-se que não era devido às contribuições que foram recolhidas. Aí, né, vieram os assessores lá, fizeram. Aí eu falei, gente, mas não tem que entrar com ação e fazer isso administrativo, depois vai vir a Receita, vai questionar essas compensações. Eu falei, Adriana, isso está previsto em lei. É direito da prefeitura. E questionar por questionar, você pode ter uma sentença que a Receita Federal vai questionar. Então, assim, Exato. eles não respeitam nada, né? Aí ele falou, e se questionar, a gente está aqui com todos os levantamentos e a gente vai defender. É assim que funciona. Eu Nossa, fiquei abismada, assim, sabe, na época, há muito tempo. a questão agora da exclusão do ICMS da base de cálculo do piso da COFINS, agora não, né? De hoje que jogou esse negócio, ainda Uhum. não modulou os efeitos. Eu estava lendo a reportagem, acho que saiu um valor, que eles vão começar a autuar as empresas que fizeram essa compensação indevida sem uma decisão judicial transitada em julgado. Então, imagina aí Gente, também o que vai vir, coitado das empresas. é complicado. Tinha que ter uma instrução normativa que impedisse a criação de vertentes novas sem ter uma decisão judicial também, né? Sei lá, porque, pelo amor de Deus, cada auditor tem uma cabeça, né? Aí você fica assim. Aí você tem que pensar por vários, né? Até a Débora, nossa colega, ela fala assim que lá no escritório dela eles se reúnem, fazem aquela. Porque quando você entra com a ação, ou quando você vai tomar uma decisão, às vezes, dessas compensações administrativas, você já tem que pensar, tá, mas o fiscal vai pensar isso. Da Receita Federal, o fiscal
da Receita Estadual vai pensar isso, o contador vai pensar isso, né? O advogado está pensando aquilo. Então, assim, você tem que pensar por tudo para poder. E aí avisar o cliente, né? Porque essa insegurança, às vezes, o cliente acha que a gente não sabe das coisas, mas não é que a gente não sabe. Às vezes a gente fica assim, eu não posso passar uma certeza se lá na frente, às vezes, a gente vai ser questionado. Você está Exato. embasado, você tem consciência do que você está fazendo, só que ao mesmo tempo você tem a incerteza de que aquilo vai vigorar por muito tempo, né? Nossa, Como que você lida com isso, assim, de você falar para o eu, cliente? eu não vou nem muito longe. Eu tinha certeza na minha mente que as contribuições de terceiro, do INCRA, SEBRAE, eram inconstitucionais. Mas eu tinha certeza absoluta. Falei, gente, o ROI é taxativo, a STF já julgou isso. É taxativo, como é que agora pode colocar contribuição sobre folha? Não, não pode. Certeza. Aí veio o STF agora, ano passado, e julgou que era constitucional. E aí o que é que a gente faz? Quem tinha liminar teve que recolher, teve que parcelar. E aí agora criou-se aquela nova tese que é da limitação, que existe eu não vou lembrar agora o artigo exato, mas que esse tipo de contribuição estariam limitada a 20 salários mínimos e não sobre a folha inteira. Então seria um tetozinho ali para você recolher Eu não tinha visto, mas isso é para todas as empresas, ou, tipo assim, todas Simples as Nacional de empresas. um jeito, Empresa de Pequeno Porte de outro, aquelas coisas todas, não, todas Não, simples não pega porque não pegam. tecnicamente não recolheria, mas assim, lucro Uhum, real e lucro presumido, sim. sim. Então, Hum. outro absurdo, né? Porque assim, o que a gente vem Mas você acompanhando é inclui o isso. Senar também nisso aí ou não? Sim, Senai também, as contribuições do Sistema S. Só que o Senar é sobre a produção, né? Não é sobre a folha, tá? Aí não, Mas está não. incluso na limitação, porque são contribuições de terceiro. Só que ele é sobre a. Ele é 0,2% sobre a Ah, comercialização, né? Ele é entendi. sobre a receita bruta, ele não é sobre Sobre a a folha. folha de pagamento. Uhum. Entendi. Inclusive, você nem recolhe ele na GPS, você recolhe ele numa guia separada, né? Quando você vende para a trade já até retém o Senar, Sim. né? Inclusive, essa questão da inconstitucionalidade também, outra coisa que chamou a atenção foi o voto do próprio ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Uhum. Que no voto ele fala o seguinte: ah, não, mas é porque se a gente vai tirar uma contribuição tão importante que financia essas empresas, essas entidades parafiscais tão importantes, você precisa colocar uma outra no lugar. Então não importa se ela é inconstitucional. Para você conseguir declarar ela inconstitucional, tem que ter uma substituta já. E foi assim que ela permaneceu constitucional, analisando o direito de uma forma econômica. É isso que eu ia falar, é a finalidade, né? As decisões, o STF ele é mais um órgão político do que um órgão jurídico, Isso. né? Então, assim, as decisões dele muitas vezes não são 100% legais, constitucionais, porque eles analisam muito as consequências daquela decisão, né? E a do Fundo Rural foi aquela que declarou ele constitucional, foi justamente isso, por conta da arrecadação dos E o cofres absurdo públicos, né? todo foi esse, como é que durante anos você sustenta uma tese de que é constitucional e aí do dia para a noite se reúnem, não, agora é Não, constitucional de novo. Uhum. Assim, é muito difícil realmente você ser empreendedor, você ser empresário nesse país, ser advogado também, né, que a gente tem que lidar com toda essa sistemática. E os contadores têm que efetivar isso aí, né? Colocar isso no papel, nas guias, saber o que recolhe, o que não recolhe. Nosso tanto de obrigação acessória. Uhum. Até minha mãe tá perguntando ali, 20 mil é sobre a folha ou é sobre o salário? É a folha total. Não, é isso. Como funciona hoje? Você recolhe essas contribuições com base na folha de salário. E aí entende-se que a alíquota deve ser aplicada sobre 20 salários mínimos, que é mais ou menos isso, 20 mil reais. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que tem uma folha de 3 milhões, 4 milhões. Você reduzir isso para a limitação de 20 salários mínimos é Muita um coisa. benefício considerável. E o STJ foi quem julgou ano passado. Agora ainda não foi em E é. repetitivo. Ah, isso que eu ia falar. Uhum. Não foi em repetitivo, inclusive vai jogar em repetitivo, mas eles determinaram o sobrestamento, acho que no final do ano passado, dos Então, se processos. alguém quiser ter acesso a esse benefício, tem que entrar com ação Tem que hoje. entrar com a ação. E aí consegue se eliminar em razão das decisões Uhum, terem sido favoráveis. E posteriormente, né, acreditamos vai ser realmente muito. sobrestado, né? É.
Entendi. É interessante. Esse aí eu não sabia, né? Interessante. Então, Mayra, você quer deixar um recadinho? Não, queria Deixar. agradecer. Queria agradecer pelo convite, adorei nosso papo, foi muito bom. E assim, agradecer as pessoas também que entraram, né, que participaram. Uhum. E Então, fica, é, eu vi que a Luísa, a Dani, a Rafa, né? A Karen, a Pamela. É porque conforme o papo vai, eu não gosto de ficar interrompendo, né? Mas a gente vê todo mundo. A Pamela, a Pô, Dinalva, Deliana, Thaís, né? Luan, foram bastante pessoas aqui que entraram. A Evelane eu falei, né? O Hugo, a Débora. Gente, brigadão mesmo. Espero, assim, ter ajudado alguma coisa, ter feito sentido para vocês, ter criado, igual eu falo, colocado uma pulguinha atrás da orelha para ir atrás de mais conhecimento, né? Estudar um pouquinho mais. Viram quantas teses que foram discutidas aqui hoje? Era para falar só do Fundo Rural de Exportação, mas aí já surgiu do DIFAL, do transferência, do setor do terceiro setor, de serviços, né? Quanta coisa, né? Então, se você analisar, se o empresário, como você falou, seja produtor rural ou não ficar atento a isso, ele vai pagar muita coisa que não precisaria pagar. E ele fazendo um planejamento, com a boa assessoria, com a boa assistência, ele consegue, de forma legal, reduzir bastante essa carga tributária, né? exato, exato. O pensamento é esse, Dri, porque assim, a empresa precisa de um fluxo de caixa. E se Uhum. eu consigo até um crédito perante a administração pública para compensar os meus tributos vincendos, eu consigo dar uma respirada, dar um alívio nessa relação de você conseguir se organizar melhor com as finanças, tem o salário do funcionário para pagar, que é a prioridade Uhum. número um da empresa, e tem fornecedor, então a gente entende que é importante essa atenção. Muito, muito. Mas é isso, gente. Brigadão, boa noite. Mairon, Obrigada. agradeço demais, Eu que né, agradeço, coraçãozinho. imagina. Beijo. Obrigada, Boa beijo. noite. Tchau. Tchau.